faço para estudar para o Enem e principalmente sem sair de casa e me adaptando às mudanças que a prova vem sofrendo? Exatamente, o Enem está sofrendo mudanças bruscas, todo mundo está falando disso na internet, na televisão, e esse vídeo aqui ele já é um vídeo atualizado para como que você faz para se organizar já sabendo dessa mudança. Não estou falando da mudança do Enem discursivo não, que essa é uma mudança para 2024. Estou falando da mudança do Enem ainda, do formato que ele está, mas ele está ficando mais difícil, está ficando diferente. Então, se você estuda da forma como as pessoas estudavam até alguns anos atrás, dificilmente você vai conseguir ter um resultado que você quer. Eu não estou fazendo esse vídeo para te deixar ansioso, não. Estou te fazendo esse vídeo pelo contrário, para te mostrar como é que você se organiza para se adaptar, como é que você faz para começar a estudar do zero agora, ter um estudo mais confortável durante o ano todo. E nesse vídeo também eu vou te mostrar quais são os assuntos que você tem que estudar ao longo desse ano, principalmente como é que você tem que se organizar. Então esse vídeo aqui ele vai ser rápido e vai ser muito divisor de águas. Depois que você assistir esse vídeo, você vai falar assim: profinho, caraca, agora eu tenho clareza, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. E se você quiser que eu faça um vídeo comentando especificamente a mudança na prova de linguagens que o Enem sofreu a partir de 2022, bota nos comentários assim: profinho, faz o vídeo. Caraca, esse vídeo aqui agora, ele não é só de linguagens, ele é para todas as provas, todas as matérias que o Enem engloba. Show? A primeira coisa que tu tem que saber é que quando você pensa em estudar para o Enem, tu tem que dividir a tua cabeça em quatro fases. A tua cabeça tem que estar dividida em 4 etapas. Divide aí, corta a tua cabeça em 4 etapas. Primeira coisa, a primeira etapa é a mais importante, planejamento. Eu sei que muita gente quando fala assim, planejamento, tem gente que fala assim, não gosta de planejamento. Muita gente não curte. Eu já tive alunos lá no presencial que falam assim, Profinho, o que dá na minha cabeça eu vou estudo. Cara, isso é muito ruim porque você fica ansioso. Se você não souber o que você vai fazer no dia seguinte, você tem a impressão de que tem que fazer tudo. E isso vem a ansiedade, aí vem a matéria acumulada, aí vem as pessoas que estão evoluindo nos simulados, você sente que não está evoluindo porque você não tem planejamento. E tem uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, que é o seguinte: se tá difícil é porque tá errado. Como assim, prof? Me explica aí. Se você tá estudando pro Enem, tá difícil você evoluir, tá difícil você passar, é porque você tá fazendo alguma coisa errada. Por que tem gente que estuda 1 ano, passa em medicina, e tem gente que estuda 3, 4, 5, 7 anos e não passa em medicina? Ah, porque eles têm realidade diferente? Sim, eles têm realidade diferente, talvez, mas eles estão fazendo alguma coisa na sua jornada de estudos que está fazendo com que um tenha muita vantagem e outro tenha pouca vantagem. Por exemplo, a Camila, minha aluna aqui do curso, ela passou para medicina no primeiro ano que ela estava tentando. E por que ela conseguiu fazer isso? Porque ela estudou do jeito certo. E por incrível que pareça, cara, parece até irônico dizer isso, mas estudar menos é o que vai fazer você estudar melhor. Se você estuda do jeito certo, você acaba estudando menos, e é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então, o primeiro pilar é o planejamento. Eu vou te mostrar como que você se planeja para o Enem, tá? Fica tranquilo, vai ter tudo nesse vídeo. Segundo pilar é o conteúdo. Mas repara que conteúdo, ele só aparece depois que você se planeja. Depois que você adquire o conteúdo, você tem que ir para a prática. E quando eu estou falando depois, não é depois tipo, lá para setembro, não. Esse ciclo, ele tem que se repetir praticamente todo dia, toda semana. Toda semana você se planeja, você tem conteúdo, você tem prática. E o último pilar, na verdade, o topo da pirâmide é a revisão. E tem vários alunos aqui que chegam no 3º ano, e não sei se é o teu caso, tá? Mas pensa comigo, que tem aquela dificuldade assim, prof, o que eu priorizo? Priorizo a escola ou priorizo o Enem? Não é para você focar na escola e tentar ir bem. Não é para você focar no Enem e tentar ir bem na escola. E também não é para você focar na escola e tentar ir bem no Enem. É para você fazer um meio termo. Eu sei que isso parece difícil, mas na verdade não é. Então vai fazer o seguinte, você vai focar no Enem e vai administrar a escola, não é para você esquecer. Por exemplo, eu sei que eu tenho prova de matemática amanhã na escola. Na prova de matemática vão cair 4 ou 5 assuntos. Aí o que eu faço? Eu pego esses assuntos e vejo o que eles têm em comum com o Enem e bato nos assuntos que estão em comum com o meu planejamento para o Enem, você entendeu? Aí agora a gente entra no planejamento, que é o nosso primeiro tópico, a base do nosso
Estudo pro Enem tem que ser planejamento. E a primeira coisa é, tu tem que saber qual faculdade, ou pelo menos qual é a área que você quer seguir. Dependendo da faculdade, da universidade para onde você vai passar, as matérias do Enem lá, matemática, linguagens, redação, etc., elas têm pesos diferentes. E como é que eu sei qual que é o peso de cada matéria? Você vai colocar no Google assim, ó, Sisu Simulator. Esse site, ele é genial, porque ele vai pegar o quê? E você vai colocar, por exemplo, quero passar para... Meu foco é passar na Universidade Federal de Pernambuco. Beleza. Você pode fazer o filtro por cidade, por universidade ou por curso. Aqui eu estou fazendo o filtro por universidade. Show? E dentro da UFPE eu quero fazer, exemplo, jornalismo. Depois que você escolhe ali no Sisu Simulator, ele vai te dar o peso de cada matéria. Aqui, ó, peso 1,5, peso 1, peso 3. O que significa isso? Significa dizer que a prova de matemática, ela é a prova que menos é relevante para a sua nota. Eles vão pegar a sua nota de matemática do Enem e vão multiplicar por 1. Enquanto eles vão pegar a sua nota da redação e multiplicar por 3. Depois eles vão somar e vão fazer a média. A gente chama de média ponderada. Entendeu? Então o que eu tenho que fazer depois que eu entendo aqui? Eu tenho que colocar isso, isso vai refletir no meu plano de estudos. Eu vou estudar muito mais o quê? Eu vou estudar muito mais matemática ou vou estudar muito mais redação, sabendo que redação tem peso 3 e sabendo que matemática tem peso 1. Eu vou estudar muito mais redação. Ah, então para você esquecer matemática, esquece. Não, é óbvio que não vai esquecer matemática. Mas você vai priorizar aquelas matérias que têm maior peso dentro da sua faculdade. Você vai pegar os dias da semana e você vai organizar as matérias que eu vou te apresentar daqui a pouquinho dentro de cada um desses dias. E aí você vai combinar matérias diferentes dependendo da sua, sei lá, eu não gosto de estudar só humanas no mesmo dia, exemplo. Então você vai pegar o quê? Você vai pegar matemática e vai misturar com linguagens, por exemplo. Segunda-feira é Monday, é que tá em inglês, não falo nada de inglês. Monday, aqui na segunda-feira você vai estudar, por exemplo, História, Filosofia e Sociologia, que são matérias que tem conexão, tem muito a ver, que são matérias afins. Aí na terça-feira você pode estudar Geografia e Física. São matérias que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas isso é intencional. Estuda na parte da manhã, por exemplo, Geografia e na parte da tarde, Física, para você trocar um pouco de raciocínio, para você dar uma espairecida numa matéria. Se você ficar muito numa área só, é capaz de você ficar um pouco cansado, então isso aí reflete muito, tá? Isso aqui é sua organização, mas é importante que todas as matérias estejam contempladas. Redação, linguagem, matemática, geografia, física, química, biologia, história, filosofia, sociologia, tem que estar no seu roteiro de estudos. O segundo, depois que você fizer essa organização, agora você vai perguntar assim, para fim, o que eu tenho que estudar? Eu já sei quais são as matérias, mas eu quero saber quais tópicos. E aqui vai um ponto muito importante. Você não vai estudar só aquilo que mais cai. Você vai priorizar aquilo que mais cai. Só que você vai ter que ver matérias que são pouco cobradas. Mas não faz sentido você gastar horas e horas e horas do seu dia com um assunto que quase nunca cai no Enem. Então o que eu vou te mostrar aqui agora são os conteúdos mais relevantes. Se eu tivesse que começar a estudar para o Enem hoje, eu começaria por esses conteúdos. E quais são os conteúdos? Em História, vou passar aqui, vou dar um zoom e você vai dando print para você depois fazer o quê? Você vai pesquisar os tópicos no YouTube. O que mais tem aqui no YouTube são vídeos de professores, de influenciadores, de youtubers, que explicando um assunto. Então, por exemplo, vou pegar História. Então, vou começar estudando História pelos tópicos. Você vai aqui e busca lá, Era Vargas, Segundo Reinado, e você vai fazer um panorama, vai estudar esses assuntos de História. Geografia, dá o zoom aí, Geografia, para a galera dar o print. Filosofia, são os assuntos relevantes. Aqui ao lado tem a porção. Sociologia, cai isso aqui, ó. Física, olha só quanta coisa cai em física. Biologia, também bastante conteúdo. Química, olha só, compostos orgânicos, reações orgânicas, ligações químicas, isomerias, aí tem todas as probabilidades. Percebe aqui, ó, ligações químicas, polaridade de forças, 15% de recorrência nas provas. Matemática básica, a gente sabe que matemática básica é o que determina a sua aprovação, dependendo aí da matemática, tá? E linguagens, que é a minha área aqui, que eu adoro, que eu amo demais,
caem esses assuntos aqui. Esses não são os assuntos mais recorrentes não, tá? Esses são os assuntos de linguagens. Estudo de tipos, gêneros, linguística, funções da linguagem. Já separei, inclusive, esses tópicos por nível de facilidade e de dificuldade. E coloquei, inclusive, o tigela, a funda e o ecalia, o lírico, aqui para você se organizar na cabeça. E redação também tem os assuntos que mais caem, tá? Por incrível que pareça, muita gente fala assim, redação não tem como estudar. Tem sim, porque eu entendo que existem 3 tipos de temas que são os mais recorrentes que caem na prova de redação. São temas que tratam sobre grupos específicos, como por exemplo, comunidades e grupos tradicionais, temas que falam sobre coletividade, todo mundo é afetado, e temas que afetam o meio ambiente. São 3 tipos de tema, e se você souber estudar esses temas e se preparar para eles, você vai ter mais facilidade. Se você quiser a minha ajuda para estudar redação e estudar linguagens, eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo para você se inscrever na Masterclass Enem, que é o meu curso completão, meu treinamento de redação de linguagens, que tem correção, tem tudo que você precisa para conseguir ter um notão, tirar o seu 1000 na redação do Enem e fazer seus 35 mais acertos em linguagem. Se você quiser, descrição do vídeo tem o link para tu virar o meu aluno, show? E terceiro tópico é a prática. Não adianta nada você estudar a teoria e não fazer exercícios. Para fim, em que momento do ano eu pego para fazer exercícios? Você vai pegar assim que você acaba um conteúdo. Por exemplo, eu estudei estequiometria. Estequiometria, fechei o conteúdo. Automaticamente, logo, talvez no mesmo dia, você já vai lá e fazer exercícios. Bota na internet assim, exercícios de estequiometria. E você vai fazer lá o máximo que você encontrar. Redações semanais. Tem que fazer redação toda semana e simulados. Tá? Simulado, exercício, redação semanal tem que estar na tua rotina de estudos. E o quarto tópico são as revisões. E para você fazer revisão, aconselho fortemente que você faça por flashcards. Profinho, o que são esses flashcards? Flashcards são esses quadradinhos, são os retângulozinhos, mais fichas. Antigamente chamava de ficha e agora a gente chama de flashcard. Umas fichas retangulares assim, durinhas, e você vai colocar o tópico da matéria e vai colocar os subtópicos mais relevantes. Então aí você vai ter uma pastinha e vai organizando ali. Isso vai facilitar muito, muito a sua revisão para você conseguir ter um bom rendimento, um bom resultado na prova do Enem. Agora, eu vou deixar uma sugestão de vídeo de linguagens, te dando o guia total para você já matar essa matéria e já conseguir tirar o seu notão nessa prova, beleza? Toca aqui e continua vendo.